Sabe, tem uma história que eu gosto muito, que conta assim. Vi um senhor já de idade, cabelos brancos, cansado pelas lutas diárias, andando no caminho, numa estrada. Ele vinha levando pelas rédeas um jumentinho. Em cima do jumento estava o seu neto, garoto ali pelos seus 10 anos. E os dois vinham andando na estrada. Em determinado momento, inevitavelmente, eles cruzavam com outras pessoas que estavam caminhando com eles. No meio desse caminho, uma das pessoas que vinham num grupo reparou na imagem do senhor e da criança e fez um comentário com os outros em voz alta. Mas veja que absurdo. Enquanto um senhor de idade, já cansado, é obrigado a andar puxando as rédeas do jumento, um menino, que tem toda a saúde e toda a vida pela frente, tem que ficar sentado no jumento. Isso é uma falta de respeito. O velho continuou caminhando, não disse nada, mas lá pela frente, ele começou a pensar que talvez aquela pessoa estivesse certa. Então ele colocou o menino no chão, deu as rédeas a ele, subiu no jumento e os dois continuaram na jornada. Caminharam mais um pouco e, cruzando outro grupo de pessoas, alguém comentou em voz alta: mas que absurdo, veja só. Um homem já feito, forte, fazendo com que uma criancinha puxe pelas rédeas o jumento em que ele está sentado. Isso é um desaforo, um absurdo. Passado o grupo, aquele senhor meditou um pouco e disse: acho que ela está certa. Pegou a criança, colocou junto com ele na garupa do jumento, e o jumento, já esbaforido pelo peso de ambos, continuou sua jornada. Mas na frente, cruzando com um grupo de homens que vinha andando, e um deles, em voz alta, disse assim: mas veja só como tem gente que não tem noção. Um homem e uma criança em cima de um pobre de um burrinho que mal consegue caminhar direito. Isso é uma falta de caridade. Isso é um abuso com o animal. Passado o grupo, mais na frente, a criança, já também curiosa, virou para o avô e perguntou: avô, como nós vamos? Então, o avô desceu do jumento, ajeitou o menino em cima dele, pegou as rédeas e disse: a gente vai do jeito que achar melhor, porque não adianta ficar parando para pensar em atender o desejo de todas as pessoas, porque nós não vamos conseguir ser aceitos por todos. Pois bem, essa pequena passagem, essa pequena historieta, ela mostra uma realidade. Às vezes nós queremos viver a nossa vida pelo que as pessoas consideram, pelos que as pessoas dizem e como as pessoas veem. Só que cada um tem uma maneira de enxergar a vida. Cada um tem uma maneira de entender como é que as coisas funcionam. E isso não é de hoje, não. Isso não é nenhuma novidade. Eu fui convidado pelo pessoal do SELEC para falar hoje sobre uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, autoria de Emmanuel, guia espiritual dele. E nessa passagem, eles fazem um comentário em cima de um trechinho do Evangelho. Eu vou ler aqui para vocês esse trecho. Deixa eu ler aqui assim que vou dar pausa. É o capítulo 113 do livro Caminho, Verdade e Vida.
não te esqueças. E o trecho do Evangelho é o seguinte: porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Pois bem, esse texto refere-se a Lázaro. Lázaro é aquele homem que tinha duas irmãs, Maria e Marta, e era muito querido por Jesus. Numa das suas viagens, ele foi avisado de que ele estava muito doente. Quando ele se dispôs a voltar, disseram a ele: mas ele já faleceu. E ele disse: não, ele apenas dorme. Voltou e fez com que ele levantasse do próprio túmulo. Quando ele fez isso, ele se transformou num exemplo vivo de quem era Jesus, de qual era a mensagem do Cristo. Só que para os religiosos daquela época, isso era uma afronta. Eles se incomodavam muito com Lázaro, justamente porque Lázaro era o testemunho vivo do exemplo do Cristo. Nessa passagem, Emmanuel nos lembra de que nós precisamos compreender que a vida, as pessoas, a sociedade como um todo, ela passa muitas vezes a nos cobrar uma série de atitudes, e muitas vezes de acordo com o momento. Hoje, inclusive, nós vivemos essa expectativa de que diferentes grupos têm diferentes opiniões e cada grupo fica cobrando do outro uma atitude diferente. Então, existem inúmeras formas de ver, inúmeras formas de viver, e cada um é responsável por aquilo que faz. Mas naquela época, você já via que quando uma pessoa muda o seu modo de viver, faz algo que vai de encontro ao que a grande maioria considera estabelecido ou o correto, isso causa incômodo e disparate. Mas por quê? Porque promove um ponto de vista que não é o daquele grupo de pessoas. Jesus já dizia à sua época que ele viria trazer o escândalo, de que ele trazia a espada, porque ele sabia que suas palavras, que seus exemplos, iam incomodar o que já estava estabelecido, porque iam mexer nos hábitos, nos costumes, nas posições, nos pontos de vista daqueles que já tinham tudo como certo e tá bom do jeito que tá, não mexe nisso. Mas ele veio incomodar, ele veio trazer uma verdade, ele veio nos fazer despertar. Quando nós nos aproximamos do Espiritismo, nós vamos encontrar aí uma oportunidade da gente conhecer, entender e buscar uma vivência melhor do Evangelho do Cristo. Isso parece estranho, principalmente para os cristãos religiosos de várias matrizes, né? Católicos, evangélicos. Por quê? Porque o Espiritismo não nos liga à religião católica ou à visão evangélica dessa religião. Ele nos liga ao Cristo. Então nós nos consideramos cristãos porque nós seguimos Jesus, não porque seguimos a tradição ou a interpretação daquilo que foi dito, que constitui, então, a Igreja Católica ou as diferentes igrejas cristãs que existem. O Espiritismo, consequentemente, ele tem um aspecto religioso, no sentido de que nós buscamos
vivenciar Jesus. E como isso nos afeta? Nos afeta porque nós não vamos ganhar o céu por ser espíritas. Nós não estamos preocupados de ir para o inferno porque somos espíritas. Para nós, o céu, o inferno, ou o que quer que se diga, é uma questão de foro íntimo. É como você vive, é como você se sente, porque nós estaremos no plano espiritual assim como nós estamos no plano físico. Às vezes eu escuto alguns amigos dizerem assim: quando eu morrer, eu quero ir para nosso lar, eu não quero ficar no umbral. Como se o umbral fosse um novo inferno, né, remodelado com uma visão espírita. E não é. O umbral nada mais é do que a união de mentes em desequilíbrio, que se agrupam. Então, estará no umbral em sofrimento e em desequilíbrio, que não é um lugar circunscrito, não é uma posição definida, é simplesmente várias pessoas juntas em qualquer lugar. Desde que com o mesmo pensamento, os mesmos sentimentos e as mesmas ideias. Aí nós precisamos nos perguntar: onde está atualmente o nosso sentimento, o nosso pensamento e as nossas ideias? Nos sentimentos ideais de renovação de nosso lar, porque nosso lar está dentro do umbral. Ou em desequilíbrio suficiente para que durante o nosso sono físico, quando deixamos o nosso corpo descansando, nós entremos em sintonia com aqueles que estão em desequilíbrio e sofrimento no umbral. Então nós já vivemos essa realidade ou precisamos mudar ela. Por isso nós não estamos preocupados de ir para o céu ou para o inferno, porque nós temos a consequência de entender o que é a reencarnação. E a consequência é sabermos que somos responsáveis por nossos atos. Nós precisamos viver de acordo com aquilo em que cremos. Então o Espiritismo não nos pede para sermos o que não somos, para de repente nos transformarmos em mártires, em heróis. Não, ele nos pede para buscarmos melhorar. Assim como Jesus nos ensinava, tentar fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Amar a criatura como amamos ao Criador. Então é um exercício prático, baseado na razão, na compreensão das leis divinas. E à medida que nós vamos adentrando essa visão, que é a visão espírita, nós compreendemos que nós somos um grande somatório. Nós somos a soma das experiências que nós tivemos no nosso passado reencarnatório, em vidas físicas anteriores, somado às experiências e circunstâncias da atual existência. Esses somos nós. Então, todas as experiências e oportunidades que nós estamos vivendo agora vão pesar em nossa situação após a morte do nosso corpo físico. Nós apenas continuaremos sendo o que estamos sendo. Então é importante nós vermos quais os valores, qual a importância que nós temos, que nós vivemos, que nós usufruímos. Eu dou mais valor às coisas materiais, eu dou mais valor ao meu orgulho, à minha vaidade, eu me deixo revoltar diante de todas as coisas, eu vivo a criticar a vida e as pessoas, eu estou vivendo o meu céu ou o meu inferno? Porque com a compreensão da reencarnação eu sei que posição social, bens materiais, tudo isso é temporário.
Cada reencarnação é uma oportunidade de vivenciar situações novas. Então, o momento que eu estou vivendo pode ser um momento que eu considere muito bom, mas as consequências do que eu estou fazendo podem ser ruins. E eu posso estar vivendo um momento que eu considere muito difícil, ruim, mas as consequências de lidar bem com isso são muito boas. Aí a gente tem que pensar. Porque na vida, tudo passa. A alegria ou a tristeza, a opulência ou a ausência de coisas materiais. Porque nós podemos ter experiências reencarnatórias onde nós vamos ter uma posição de mando ou de subalterno, uma posição de destaque ou de completo desconhecimento. Mas cada posição dessa é uma oportunidade de crescimento do indivíduo. Então, onde nós estamos nesse momento é o momento oportuno, ideal, para nós trazermos Jesus à nossa vida. E o Espiritismo nos oferece as ferramentas para tal. Mas, tem sempre o mais, né? Mas nesse processo, significa que nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e fazer uma reavaliação. Já nos diz o Livro dos Espíritos que uma das melhores maneiras de nós evoluirmos é exercitarmos o conhece-te a ti mesmo. Ou seja, se eu consigo fazer uma análise de mim mesmo e reconhecer os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, eu posso melhorar, renovar atitudes e me tornar uma pessoa cada vez melhor. Um passo de cada vez. Porque não dá para, de repente, se tornar uma pessoa iluminada, fantástica, maravilhosa. Não. Nós vemos todos os dias pessoas que são capazes de grandes gestos de generosidade e grandes gestos de egoísmo no mesmo indivíduo, dependendo das circunstâncias. Então é preciso entender que nós somos perfectíveis, ou seja, eu posso me aperfeiçoar, eu não sou perfeito. Se fosse, não estaria reencarnado aqui, num planeta de expiações e provas, onde eu preciso me desenvolver, aprender a lidar com situações difíceis. A vida num planeta Terra é difícil, é complicada. Não é para ser simples, é para ser um desafio. E cada época, cada momento, desafios diferentes, situações novas para enfrentar. E tudo passa. A nossa própria existência física é temporária, é insignificante diante da eternidade, de tudo que nós vamos vivenciar ainda. Mas, uma vez no corpo físico, nós precisamos aproveitar o melhor possível a atual existência, vivendo com sabedoria, aprendendo a amar ao próximo, aprendendo a olhar para nós e ir trabalhando o nosso dia a dia, a nossa realidade, os nossos hábitos e costumes, nos tornando pessoas melhores, sem sentimentos de culpa, sem apegos exagerados a isso ou aquilo. Aprendendo que nós precisamos sempre estar crescendo, estudando, desenvolvendo, porque nós somos falhos. Se errarmos, o que nós vamos fazer? Vamos observar em que erramos, por que erramos, quais foram as nossas motivações, quais são os nossos apegos desnecessários. Com base nisso, a gente vai mudando, a gente vai crescendo, vamos aprendendo a enfrentar os desafios do dia a dia sem emprestar a eles um peso e uma importância que eles não têm. Muitas vezes, grande parte do nosso sofrimento e desespero está em dores e dificuldades que não são tão grandes assim, não são tão grandes, não são tão importantes. Nós
é que nós é que costumamos dar uma importância desmedida a determinadas coisas. Como, por exemplo, se nós recebemos uma ofensa gratuita e nós fazemos disso um grande caso, o problema não é a ofensa. O problema é o nosso orgulho que não admite ser ofendido. É a nossa visão de nós mesmos que acha que os outros devem ter a melhor imagem possível de nós. E a gente sabe que assim não funciona como na história que contamos. Cada um vai olhar para nós do ponto de vista do seu entendimento. E nem todo mundo vai gostar do jeito que nós somos. Paciência. Não vamos agradar todo mundo. Jesus não agradou. Quanto mais nós. Mas uma coisa interessante. À medida que a gente vai crescendo e se desenvolvendo, à medida que a gente vai reparando naquilo que a gente precisa melhorar, a gente vai mudando certos aspectos da nossa existência, atitudes, hábitos, a gente vai substituindo vícios por situações melhores, vamos abandonando determinadas atitudes. Consequentemente, as pessoas que orbitam, né, que circulam a nossa vida, começam a reparar nessas mudanças. E como nós vamos abandonando certas atitudes e vamos tentando criar novos hábitos, isso incomoda. Assim como os fariseus se incomodavam pela existência e a presença de Lázaro, que constantemente lhes lembrava a realidade de quem era o Cristo e do que ele poderia fazer, e o peso de suas palavras. A nossa mudança arranha a visão pessoal, mesmo que inconsciente, das pessoas que estão à nossa volta, que ainda não despertaram para essa compreensão. Isso incomoda, irrita. E hoje vivemos um momento em que o simples fato de você se denominar religioso ou cristão, muitas vezes é visto como uma coisa preconceituosa ou como uma coisa retrógrada. Infelizmente, muitos indivíduos utilizaram-se da religião para julgar, condenar e até matar pessoas. Sim, é verdade. Mas isso não é uma questão da religião, é uma questão do religioso. Então o fato de eu me autodenominar espírita não faz de mim uma pessoa melhor. Eu estou dizendo que eu estou tentando vivenciar o máximo possível o conhecimento que eu adquiro pelo Espiritismo. Da mesma forma que eu me digo cristão, porque eu tento o máximo possível vivenciar os ensinamentos do Cristo. Mas eu erro e tento corrigir meus erros. Só que as pessoas que estão à nossa volta tendem, principalmente família, tendem a exigir de nós uma santidade que nem elas têm. Mas como a nossa mudança vai acontecendo e vai incomodando, elas muitas vezes pressionam. Não é você que se diz espírita, não é você que é cristão, como você tem uma atitude dessas? Eu disse, como você tem, eu erro, mas eu melhoro. E entenda, ser cristão, ser bom, não é ser conivente com o que está errado. É entender o erro e entender a situação em que a pessoa está errando, não ficando com raiva do indivíduo e esclarecendo a respeito do seu erro, sem transformar isso num cavalo de batalha, num bicho de 7 cabeças. Essa é a posição, na minha humilde opinião, do cristão. Ele não precisa aceitar o errado, mas ele precisa compreender quem erra. Isso é importante dizer, porque muitas vezes nós espíritas nos sentimos chateados porque somos assediados de uma forma ou de outra, principalmente família, por aqueles que têm uma religiosidade diferente da nossa. Muitos cristãos evangélicos
não aceitam a visão espírita, que é um direito que lhes assiste. Eles aprenderam de uma forma diferente da nossa. Para nós, não basta simplesmente a crença, porque nós nos baseamos principalmente no raciocínio, na lógica, na razão, na fé raciocinada, como já nos dizia Kardec. Então a forma como nós enxergamos é um pouco diferente. Por isso que nós não aceitamos tudo, analisamos, estudamos, observamos. E muitas vezes esses indivíduos pressionam, reclamam, colocam desafios e uma série de coisas que incomoda e chateia a pessoa que tenta ali renovar-se de acordo com um pensamento um pouco mais religioso, um pouco mais científico ou racional. Mas não tem problema, você precisa entender que aquela pessoa, na maioria das vezes, faz isso porque ela crê que está lhe fazendo um bem, discordando de você. Como você tem o direito de discordar dela, dê a ela o direito também de não concordar com tudo que você diz. E compreenda, nem todo mundo vai entender a maneira como você vê as coisas. Então, assim como o nosso amigo Lázaro acabou inevitavelmente sendo exemplo e sendo porta-voz indireto das palavras do Cristo, nós somos convidados a dar o nosso testemunho. O nosso holocausto pessoal, né, o nosso momento de grande luta e dor, não é ir para o circo, ser comido pelos animais ou ser colocado numa cruz, mas é dar o testemunho cotidiano da nossa melhora como indivíduos. E mesmo quando nós não conseguirmos estar à altura dos ensinamentos do Cristo, porque somos falhos, somos imperfeitos, estamos aqui justamente para crescer. Mas tenhamos a certeza de deixar bem claro que sabemos que erramos, peçamos perdão, vamos olhar o que nos faltou e vamos trabalhar para nos tornar uma pessoa melhor. Com muita paciência. Porque, por exemplo, perdoar não é simples. Perdoar não é só esquecer, deixar para lá. Perdoar é não guardar mágoa nem desejo de vingança contra ninguém. Porque no momento em que eu guardo a mágoa, no momento em que eu guardo esse sentimento ruim em relação ao outro, eu faço mal a mim mesmo, não ao outro. Eu estou me condenando a carregar esse sofrimento que não é meu. Ah, mas ele me ofendeu. É verdade? Não. Problema dele. Ah, é verdade? Ótimo. Aceite aquilo como um conselho, uma crítica construtiva e se melhore. Ah, mas ele não podia ter feito isso comigo. Podia, porque ele não tem a compreensão que você agora tem. Então, a melhor forma, na grande maioria das vezes, de testemunharmos, principalmente junto aos nossos irmãos religiosos, é pelo exemplo, pela vivência. Eles podem até não aceitar, mas vão acabar compreendendo que as nossas ações se baseiam no mesmo amor, na mesma dedicação e no mesmo carinho que Cristo tem por eles e tem por nós. Que nós nos baseamos na mesma lei de amor, na mesma lei de justiça que o Cristo nos ensinou. E principalmente, a nossa visão é uma visão realista, que não pode se prender a uma vida única. Tudo passa. A dor, a dificuldade, a alegria, tudo vai passar. Vamos tentar vivenciar cada coisa dando o devido valor, sem exageros, compreendendo que, por mais que seja difícil uma situação, tem solução.
tem uma razão de ser. Vamos buscar essa solução. Se não conseguirmos sozinho, pedimos ajuda. Não tem problema nenhum. Elevamos a nossa voz em prece, pedimos a ajuda ao amigo que sabe mais do que nós, aquele que tem mais segurança do que nós, e juntos, uns com os outros, vamos entendendo que a humanidade é essa coisa maravilhosa que Deus nos deu, essa oportunidade de vivermos coletivamente sem perder a nossa própria individualidade. Então, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ter uma semana maravilhosa, um mês maravilhoso, um ano maravilhoso, uma década fantástica, um grande milênio, porque nós não morremos. Porque não importa as circunstâncias que aconteçam hoje, amanhã ou depois, nós vamos superá-las. Nós vamos aprender com elas. Então não adianta desesperar-se, não adianta irritar-se. Mas se isso acontecer, faz uma prece, pensa no amado Mestre que tanto nos envolve e agradece a Deus a oportunidade de estar reencarnado, enfrentar esses desafios e crescer como indivíduo. Aproveita, estuda o Espiritismo para compreender melhor os porquês que nós temos tantos em nossas vidas. Muita paz, que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja.